Leitura de Isaías 55, de 10 a 11. Assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sai de minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendia ao enviá-la. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 64, 65. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitai a nossa terra com as chuvas, e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparai o nosso trigo. É assim que preparai a nossa terra. Vós a regais e aplanais, o seu suco com a chuva amoleceis, e abençoai as sementeiras. O ano todo coroais com vossos dons. Os vossos pastos são fecundos. Transborda a fartura onde passas, brotam pastos no deserto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanho. Nossos vales se revestem de trigais. Tudo canta de alegria. Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, 8, de 18 a 23. Irmãos, eu entendo que o sofrimento do tempo presente nem merece ser comparado com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelar os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão e da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que de dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Evangelho de Mateus 13. Glória a vós, Senhor. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, a vida eterna encontrou. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, pois Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram e disseram a Jesus: Por que fala o povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino do céu, mas a ele não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhe falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre dele a profecia de Isaías: Haverei de ouvir sem nada entender, haverei de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converte e eu escure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouviram e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, vem o maligno e rouba, que foi semeado em seu coração. Esse é que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno perigoso é aquela que ouve a palavra e logo recebe a alegria, mas não tem raiz em si mesmo de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio de espinho é aquela que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza sufoca a palavra, e ela não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquela que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. O profeta compara a palavra de Deus com uma chuva restauradora que irriga a terra e proporciona boa colheita. Assim como a chuva garante o pão aos camponeses, a palavra de Deus, quando acolhida, garante alimento e dignidade a todos os filhos e filhos de Deus. A palavra divina transforma e revigora o ser humano. Há uma sintonia entre o universo e a humanidade de Deus. Assim como os cristãos participam da glória do Filho de Deus, a criação toda, particularmente a natureza, anseia pela libertação das agressões do ser humano. A natureza e a humanidade estão envolvidos no processo de gerar um mundo novo, sonhado pelo Criador. O ser humano é convidado a restaurar o meio ambiente segundo o projeto inicial pensado por Deus.
No capítulo 3 de Mateus temos o ensinamento de Jesus por meio de parábolas. O texto de hoje apresenta a parábola da semente, que revela a dificuldade dos pequenos produtores do tempo de Jesus de conseguir um terreno bom, normalmente nas mãos dos grandes, para produzir. Tal parábola questiona se o reino de Deus já está entre nós por que tanto insucesso. E ela própria responde: existe a suas contrárias, passa, pedra e espinho, que sufoca a vida do reino. Importante é continuar a proclamar, semeando. Assim como havia vários terrenos, existem também pessoas muito ou pouco dispostas a acolher o projeto de Deus. Jesus, o semeador do reino, deseja fazer no nosso coração um terreno fértil para a mensagem de vida e liberdade por ele anunciada. Disposto a gerar em nós e na comunidade os frutos do Espírito, acolhemos nessa Eucaristia essa boa semente da Palavra de Deus. Também rezemos pela Igreja. Como a terra fértil recebe a semente e faz germinar e crescer, acolhemos a palavra que será semeada em nosso coração. Vivamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.